Olá, seja bem-vindo. Você está assistindo a RCTV, canal 27 da NET Digital. Está no ar o 27 Segundos. E vamos direto às imagens do dia. Em 27 segundos, o que foi notícia e o que mexeu com o Estado nas últimas horas. E hoje vamos entrevistar aqui nos estúdios o superintendente do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, Dr. Rodrigo Carvalho. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui nesse programa, é um novo canal, estamos à disposição para os esclarecimentos necessários. Vamos começar logo pela habilitação social, que foi um programa lançado pelo governador Ricardo Coutinho, e um programa que previa primeiro 2.000 habilitações de veículos de forma de graça, né, para pessoas carentes. De repente foi um estouro assim, de sucesso. O governo teve que aumentar para 3.000 carteiras de habilitação, né, e foram quantos inscritos mesmo? Foram 108 mil inscritos. 108 mil inscritos. 108.730 inscritos e foi uma surpresa para o governo, mas também, ao mesmo tempo, mostrou a necessidade da população para ter um programa social junto ao DETRAN. Tanto é que é o maior programa social da história do DETRAN. Pela primeira vez em sua história, o DETRAN dá as carteiras 100% gratuito. Nunca antes, no passado, foi feito qualquer tipo de ação nesse sentido. Agora, esse tipo de programa, ele não atrapalha mais o trânsito das grandes cidades, não? Já que nós vamos ter regularizadas muitas carteiras que não estavam regulares e por isso os motoristas não trafegavam, e além do mais, pessoas que não tinham carteira, porque por conta das condições financeiras também, vai possuir veículo e vai transitar nesse trânsito já meio caótico. Hermes, na verdade, a proporção e a realidade é inversa. O que nós detectamos nas blitz é que 40% das pessoas autuadas nas blitz estão circulando sem carteira de habilitação. E a maioria delas por não ter condições financeiras de arcar com todo o processo de tirar uma habilitação. Então a gente vai proporcionar que essas pessoas tenham uma formação, que hoje estão conduzindo veículos sem qualquer tipo de formação, então estão conduzindo motos, conduzindo carros, sem ter passado por uma autoescola, sem ter observado todo aquele treinamento e capacitação para verificar quais são as normas de trânsito, o que é obrigatório, como deve se portar no trânsito. Isso é extremamente necessário, inclusive os exames que são feitos. Então, o exame psicotécnico, por exemplo, é importantíssimo. Tem pessoas que não são aprovadas, tem pessoas que não têm condições de estar no trânsito, e isso vai detectar e vai mostrar, inclusive, para essas pessoas também, que vão se submeter a todos esses exames obrigatórios previstos no Código de Trânsito, e ao final do processo, concluindo todas as etapas e sendo aprovado, aí sim vai receber a carteira 100% gratuita. O DETRAN divulgou a lista dos 3.000 selecionados para esses testes nesta segunda-feira. Qual é o próximo passo agora? Nós temos agora que aguardar o período de cadastramento. Essas pessoas têm de hoje, dia 3, começou hoje, até o dia 13 de julho, para fazer o cadastramento, credenciar, levar a documentação comprovando o que alegaram no momento da inscrição, por exemplo, o número de dependentes, a renda, a sua idade, e verificar se realmente todos cumpriram e apresentaram a documentação. Após essa etapa, quem não cumprir vai ser desclassificado e os seguintes na ordem de classificação serão chamados para preencher essas 3.000 vagas. Completado tudo isso, a partir do dia 16 de julho, quem já está apto vai começar a ser agendado os exames médicos, os exames psicotécnicos e, em seguida, após essa aprovação, o encaminhamento para a autoescola. Agora, esse programa atende só para quem vai tirar a carteira pela primeira vez? Não, a intenção do governo é dar oportunidade para quem vai tirar na primeira vez. Então, 80% das vagas serão destinadas para a primeira habilitação e 20% para mudança ou adição de categoria. Até porque determinadas categorias, obrigatoriamente, o cidadão
anteriormente teria que já ter habilitação, por exemplo, categoria E, para conduzir caminhão, antes ele tem que já ter habilitação para conduzir veículo, para conduzir o carro. Então, é obrigatório passar por esse estágio para poder ter acesso ao caminhão. Então, por isso que foi destinado por conta do acesso ao mercado de trabalho, é uma intenção do governo de destinar e possibilitar essas pessoas que têm esse acesso. O senhor tem uma ideia de quanto mais ou menos o governo deixa de arrecadar por conta dessas carteiras de habilitação social, já que foram mais de 100 mil inscritos? Isso tem um custo, né? O governo vai arcar um custo. Tem um custo, um investimento de mais de 3 milhões de reais, né? Então, um custo médio de uma habilitação gira em torno de R$ 700 e as pessoas vão ter essa economia e, ao mesmo tempo, a autoescola só vai receber se, ao final do processo, essa pessoa for aprovada em todas as etapas e receber sua habilitação. Vai fazer com que a autoescola se empenhe, melhore seus quadros, melhore seu padrão de qualidade dos seus serviços para que essas pessoas sejam aprovadas e aí sim possa receber pelo serviço prestado. Quais alguns dos critérios de desempate? Por exemplo, se empataram nessa seleção, quais foram os critérios que decidiram a favor desse ou daquele candidato? Os critérios foram critérios objetivos. No início do programa, houve a medida provisória do governador, depois um decreto do governador e na portaria da superintendência do DETRAN foi inseridos os critérios objetivos. Então, desde o início já constavam os critérios que fizeram com que evitasse qualquer tipo de apadrinhamento político, de pedido, de tentar inserir uma pessoa porque não tinha condições. Então foi feito um programa de computador pela Codata para aplicar esses critérios. No momento que as pessoas iam inserindo, conseguiu gerar essa classificação. Então, por exemplo, no Bolsa Família, o maior tempo de desemprego, o segundo critério é o maior número de dependentes, menor renda familiar e, por fim, o candidato com mais idade. Então, todos esses são critérios objetivos que fez com que diferenciasse as pessoas. Então, daquelas pessoas inscritas, de 108 mil inscritos, o que é que procurou fazer? Priorizar os mais necessitados dentre aqueles que se inscreveram e foi esse a intenção de se formular os critérios. Quer dizer que quando o candidato se inscrevia, ele já preenchia todos esses dados, esses critérios? Eram campos obrigatórios. Então, número de dependentes, ele tinha que indicar, idade, tinha que indicar. E tudo isso agora é o momento de comprovar. Se, infelizmente, a pessoa agiu de má fé e colocou informações inverídicas, por exemplo, estou inscrito no Bolsa Família, mas na verdade não está, então essa hora ele não vai ter como comprovar e vai ser excluído. Vai ser excluído, ele sabia que esse Bolsa Família, por exemplo, era uma questão de desempate, serviria para desempate. Porque era uma opção, uma hipótese de oportunidade dentro das vagas. Então 50% das vagas foram destinadas para o Bolsa Família. Então, as pessoas tinham mais chances no Bolsa Família, lógico, e tiveram condições de se inscrever. Mas aí sim, tinha que ter aquela comprovação que o momento é esse, porque não adiantava a gente colher toda essa documentação de pessoas, só gerar trabalho para o cidadão e ao final ele não ser selecionado. Então, a gente agiu primando pela boa-fé do cidadão de indicar corretamente as informações e ele agora tem um momento de comprovar o que alegou. Se ele não comprovar, tem alguma penalidade? Prevê isso? Não? Ele não comprovar, ele vai ser excluído. Só a exclusão mesmo? A exclusão. Sim, pura e simplesmente a exclusão. A exclusão e vai ser chamado, na sequência, as outras pessoas que estão na ordem de classificação e não vai ter prejuízo para essas pessoas, porque a classificação já está montada, do primeiro ao último inscrito. Automático? É automático. Seleção automática? É uma seleção automática. Certo. E essas pessoas vão ser atendidas como no DETRAN? Vai ter a formação de equipes especiais de atendimento? Como é que se Foi feito um treinamento, nós estamos contando com o apoio primordial da Secretaria de Desenvolvimento Humano, porque ela atua mais junto a essas pessoas, ela controla o Bolsa Família, ela controla esses outros programas sociais do governo e tem mais informações para checar essa documentação. Então, em João Pessoa, por exemplo, somente a Secretaria de Desenvolvimento Humano vai receber nos postos que estão constando no próprio site, habilitaçãosocial.pb.gov.br, e todas as outras regiões do Estado estão lá discriminadas, em algumas serão as próprias Ciretrans do DETRAN, em outras os espaços da Secretaria de Desenvolvimento Humano, fazendo com que, inclusive, nós
nós programamos o agendamento dessas pessoas. Então, no resultado da classificação, consta lá a data que a pessoa deve comparecer para apresentar a documentação, para evitar a formação de fila, evitar que haja um acúmulo de pessoas num só dia e nos outros tenha pouca gente. Então, houve uma divisão também nesse sentido. Pessoas de outros estados puderam participar? Não, é restrito aquelas pessoas que residem no estado da Paraíba, até porque, pelo próprio Código de Trânsito brasileiro, somente pode tirar habilitação em determinado estado quem nele reside. Então, isso é uma exigência legal e serve tanto para a habilitação social como para qualquer forma de tirar a habilitação. Ok. Bom, nós vamos continuar a entrevista com o superintendente do Detran logo em seguida e vamos trazer uma informação. O suplente de deputado Major Fábio, do Democratas, assumiu a titularidade do mandato na Câmara Federal nesta terça-feira. Ele ocupa a vaga aberta com a licença do deputado federal Romero Rodrigues, que pediu a licença para disputar a Prefeitura de Campina Grande pelo PSDB. Já o suplente de deputado Armando Abílio, do PTB, assumirá nesta quarta o mandato na vaga de Benjamin Maranhão, que pediu licença para coordenar a campanha do tio, o ex-governador José Maranhão, que disputa a Prefeitura da capital pelo PMDB. E nós vamos a um intervalo e voltamos em seguida com 27 segundos. Fique ligado aqui na RCTV, do seu jeito, para você.